Olá pessoal, como estão? Espero que bem. Bem-vindos a mais uma trilha escolar de aprendizagem e hoje nós vamos aqui dar seguimento às nossas aulas de alguns conceitos sobre povos e essa é a aula 2 da trilha 2. Eu sou o professor Gilson, é um prazer imenso ter vocês aqui comigo. Então vamos lá pessoal, na aula de hoje, para dar início, eu vou pedir para que vocês peguem a apostila de vocês, né, a apostila Bernoulli, e abram na página 52. Nós ainda estamos no caderno 1. Na aula de hoje nós vamos falar sobre importantes conceitos de território, estado e nação. Então, pegar aí página 52 do caderno 1. Primeira coisa que nós vamos falar aqui, pessoal, é sobre a autodeterminação dos povos. O que é isso? Lá atrás, na aula 1, para quem não se lembra, volta aí, nós falamos um pouquinho sobre um povo. O que define um povo? Nós vimos que um povo é definido por um passado histórico, onde ele terá aqui elementos predominantes como língua, como vestimenta e por aí vai. Então, o que seria uma autodeterminação dos povos? Vejam comigo. A autodeterminação de um povo, ela refere-se a um dos princípios que asseguram a todo povo o direito de se autogovernar e fazer suas escolhas sem intervenção externa, ou seja, o direito à soberania. Um povo, quando se autodetermina, aqui, ele passa a ser soberano, ele passa a tomar as suas próprias atitudes, ele passa a tomar aqui criar as suas próprias leis. Então isso aqui nós chamamos de autodeterminação. Olha, a partir de agora, o Brasil é independente. Voltei lá em 7 de setembro, né? O que nós estamos dizendo? Que o Brasil agora é o dono das suas próprias rédeas aí. Depois, pessoal, eu tenho uma definição de território. Esse é o primeiro conceito que nós vamos ver na aula de hoje. Território. Então, o que é um território? Um território aqui, ele refere-se à área onde está assentado um Estado, independente do fato dele ser soberano ou não. O que é o território? O território é o espaço. É a área onde um Estado está assentado. Gilson, o que é Estado? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, aqui, por exemplo, eu tenho Brasil e eu tenho também o Kurdistão. São exemplos bem diferentes. Por quê, Gilson? O Brasil, por exemplo. O Brasil ele é um Estado soberano. Ele é um Estado soberano e ele tem o seu território reconhecido. Então, isso que nós estamos vendo aqui é o território do Brasil. Antes e agora. Isso através aqui de lutas, da expansão colonial, nós chegamos ao território que nós temos hoje. Ao contrário do Brasil, eu tenho aqui a área habitada pela população curda. Ao contrário do Brasil, Kurdistão não é um estado soberano. Vejam, ele ocupa uma área, um território, porém, eles têm costumes, eles têm um passado histórico, porém, eles não são reconhecidos como um Estado soberano. Logo, eles não podem, aqui, no caso, eles ainda não conseguiram se autogovernar. No caso do Kurdistão, é uma situação ainda bem mais complexa, que nós vamos ver nas próximas trilhas aí, porque o Kurdistão ele está presente em outros países, não apenas em um só. Então vejam bem, só para deixar isso fixado. Então o que seria um território nacional? O território nacional ele corresponde a um espaço no qual um determinado povo, vejam, exerce poder e domínio. No caso aqui do Kurdistão, nós não temos um território nacional. Nós temos apenas um território ocupado por um povo, ocupado por uma nação. O nosso próximo conceito, pessoal, é o conceito de Estado. Acompanhe comigo. Estado corresponde a um conjunto de instituições governamentais que organizam e administram um determinado território, sendo regido normalmente por uma Constituição.
Então, o que define um Estado? Um conjunto de leis, um conjunto de instituições aqui que são governamentais, e essas instituições, elas têm como função organizar e administrar o território. Então, para que não exista aí nenhuma forma de desorganização dentro desse território, essas organizações aqui, elas vão administrar tudo que ocorre dentro do território. Normalmente, esses estados, eles têm uma constituição. E eu tenho uma surpresa para vocês na aula de hoje. Para falar de constituição, ninguém melhor do que a professora de História para falar um pouquinho aqui sobre a Constituição do Brasil. Como que a Constituição do Brasil foi criada, tá bom? Então, com vocês, Mariana Pina. Fala galera, momento interdisciplinar agora, História e Geografia. O Gilson está dizendo para vocês que todo Estado formado, todo país necessita ter uma Constituição. Ou seja, normas, regras que precisam ser respeitadas, basicamente as leis de um país. Antes de falar sobre a nossa Constituição atual, vou falar um pouquinho sobre a história das Constituições. O Brasil já teve 7 Constituições. E quando nós estudamos a história, a gente percebe que o fato de um país ter tido tantas constituições não é algo positivo, não é algo legal. É importante que um país tenha suas leis consolidadas. Não é legal ficar modificando leis toda hora. E o que a gente pode perceber que acontece no Brasil? Mudam-se os governos, mudam-se as leis, mudam-se os interesses. Cada grupo que assume o poder, cada grupo que chega ao poder, faz uma constituição de acordo com seus próprios interesses. Isso não é interessante para a história de um país. Por exemplo, os Estados Unidos, eles têm apenas uma constituição desde a sua independência. Enquanto o Brasil, como eu já disse, já teve 7 constituições diferentes ao longo de sua história. O que nós podemos concluir disso? Que as leis americanas são muito mais consolidadas que as leis brasileiras. A democracia norte-americana é muito mais consolidada do que a democracia brasileira. Enquanto o nosso país foi produzindo constituições ao longo de sua história, os americanos usam uma constituição que foi feita lá no século XVIII. Então, eles vivem as leis há muito mais tempo do que aqui no Brasil. Falado um pouco sobre a história, vamos retornar agora à nossa Constituição atual. Nós seguimos hoje a Constituição de 1988. Ela foi produzida no período pós-ditadura militar, no período da redemocratização brasileira, quando a democracia passou a ser novamente estabelecida no país. Essa Constituição, ela garantiu um monte de leis super importantes, um monte de regras importantes. A primeira delas é a separação dos 3 poderes, que vocês já conhecem, nós já trabalhamos, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. A nossa Constituição atual, ela também garante alguns direitos, como, por exemplo, a ampliação das leis trabalhistas, os direitos humanos, a valorização da educação, o combate à discriminação, como, por exemplo, o racismo, que era algo que nunca tinha sido previsto em outras constituições na nossa história. Por todos esses motivos, essa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela implementou direitos e liberdades civis a toda a população. Ela garantiu direitos a todas as parcelas da sociedade, sem discriminação. E por isso é tão importante que ela seja respeitada no nosso país. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da contribuição. Beijo! Então, agradecer muito a Mariana, né, por ter feito essa participação especial. Aposto que vocês gostaram muito. A gente está aqui separados, né, porém muito juntinhos para levar o melhor do nosso conhecimento para vocês. E o nosso último conceito, é um conceito que nós já falamos lá na aula 1 também, é uma nação. O que é uma nação? Notem que eu deixei aqui para vocês algumas imagens, né, super interessantes. Provavelmente vocês já devem ter visto algumas delas em algum lugar aí, tá?
Então, olha só, nação. Acompanhe comigo. A nação é constituída por um grupo de pessoas que compartilham características históricas, culturais, linguísticas, religiosas, entre outras, e elas representam aqui uma identidade cultural. Volto novamente lá no início. O que é que eu falei com vocês? Uma nação, para ser definida, quando eu digo aqui a nação brasileira, nós temos alguns costumes, nós temos uma religião predominante, nós temos línguas que nos determinam. Ou seja, nós vamos aqui pelo aquele conceito de regionalização. Isso indica que dentro de uma nação podem ter línguas diferentes, podem ter religiões diferentes, mas nós teremos sempre um determinante histórico. E isso vai representar aqui o que nós chamamos de identidade cultural. Por exemplo, aqui na nossa imagem, eu tenho algumas nações que podem ser definidas simplesmente por você estar olhando. Então eu tenho, por exemplo, povos italianos, povos africanos, povos holandeses, eu consigo perceber mexicanos, eu consigo perceber aqui através de uma identidade. Ou seja, é como se fosse uma impressão digital aqui de cada nação. Essa nação que vai ter esse passado histórico aqui em comum. Terminada a nossa aula, faremos o exercício de aprendizagem, que também está na trilha. Vamos fazer o número 10 e o número 11 da página 55. Espero que vocês tenham gostado da aula, que foi preparada com muito carinho para vocês. E espero ver vocês em breve. Um grande beijo e até a próxima.